Na sequência aqui o apóstolo Antônio Vieira, cidade de Uberlândia. Vamos prosseguir falando sobre o sistema antimessiânico que está estabelecido. E esse sistema, eu disse no vídeo anterior, ele culminará na manifestação plena do antimessias sobre esta terra. E antes que esse antimessias global, esse líder que irá ser entronizado mundialmente, e isso já está bem adiantado pela nova ordem mundial, a New World Order, hoje é uma realidade mundial que está na mídia, que está fomentada por todos os países de primeiro mundo, os blocos econômicos predominantes em todos os continentes, incluindo o Brasil, né, na pessoa do Lula e na Dilma, o ex-presidente Lula e a atual presidenta Dilma Rousseff, todos já estiveram presentes na ONU e já discursaram favoravelmente a implantação desse governo mundial, que é o governo do antimessias. E antes que esse governo ele seja estabelecido, ele é precedido com um sinal que focaliza para aqueles que seguem o nosso Messias, aqueles que buscam o reino do nosso Messias. Tem um sinal, é quase paralelo, já é paralelo, mas ele veio antes, porque esse sinal ele favorece a manutenção do sistema antimessiânico. Ele é praticamente a súmula do que é o sistema antimessiânico, e esse sinal, ele culmina com a posse e a conclamação do governo pleno do antimessias, porque esse sinal ele contraria evidentemente aquilo que é o plano original do nosso Criador, o plano em que o homem, Adão e seus descendentes governariam sobre esta terra. E esse plano antimessiânico, ele é fomentado, ele é alimentado por esse sinal que eu vou citar agora, que é o sinal da apostasia. Gostaria de ler aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, a partir do versículo 2 aqui. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, ou palavra, ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria. Como seu dia de Ialro, aqui está Senhor, título romano, já tivesse chegado. Versículo 3. Não vos deixeis enganar. Essa versão minha aqui é a Bíblia King James, uma das versões, praticamente a versão hoje mais plausível, segundo os eruditos conservadores, em relação aos textos originais. Bíblia King James, versículo 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto aquele dia não virá. Aliás, antes daquele dia virá a apostasia. Olha aí o termo aí, apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra apostasia precedendo paralelamente, praticamente paralelo com
o homem da iniquidade. Apostasia vem de apostatar, ou seja, vem de abandonar, vem de desviar ou abandonar o propósito original de algo. O Altíssimo estabeleceu a sua palavra, estabeleceu seus parâmetros, seus padrões, estabeleceu a sua vontade descrita em todos os seus mandamentos. Tudo que está nas Escrituras é para ser lido, compreendido, aceito e praticado. Não adianta eu ler as Escrituras, eu falar das Escrituras, se eu não estiver predisposto a viver as Escrituras. E hoje, eu disse no vídeo anterior, nós estamos vivendo um período em que o pecado está sendo santificado. Falar em santidade hoje é ser quadrado, é ser ignorante, é ser, segundo a ONU, que está programando a religião mundial, os novos terroristas deverão ser considerados aqueles que resistirem à implantação desse governo mundial. Aqueles que não se aderirem a essa religião mundial que irá entronizar e adorar e enaltecer a figura do antimessias, aqueles que resistirem serão considerados pela imprensa e pela a divulgação oficial desse governo mundial, serão considerados como os novos terroristas. Serão taxados, ridicularizados de terroristas, por serem contrários a esse conluio, a essa rebelião mundial. Então veja que a coisa, ela realmente está caminhando para uma total extinção, ou quase extinção, da fé e da verdade de Yahweh. Sua palavra tem sido ridicularizada. As traduções modernas, a NTLH e a NVI, Nova Versão Internacional, têm sido bíblias completamente influenciadas pelo satanismo. Essas bíblias, elas vêm com mudanças exaustivas de textos, mais de 1.500 palavras omitidas, outras tantas mudadas no seu significado, dando um outro sentido. Um texto, por exemplo, em Hebreus, capítulo 1, versículos 4, que enaltece a superioridade do Messias e a sua autotransformação e encarnação, e posse, consequente posse da herança. Esse termo, a herança, foi banido desse versículo nas versões modernas, da NTLH, por exemplo. E eles colocam ali que o Messias foi feito, foi criado pelo Altíssimo, e que ele recebeu do Altíssimo como que uma dádiva, recebeu que ele se tornasse superior aos anjos. Não que ele tenha tomado posse da herança e que ele se tenha transformado e encarnado como superior aos anjos por direito de herança, segundo a versão King James. Muito esclarecedor o texto da King James. Não omite nenhuma vírgula, nenhuma palavra, ela é fiel aos originais. Eu gosto muito dessa versão e eu recomendo. Mas, em geral, hoje, a palavra do Altíssimo, ela tem sido suprimida. Os homens que estão articulando isso nos bastidores destas editoras, eles estão suprimindo intencionalmente os textos, a fim de que o significado e o teor da mensagem seja prejudicado. Atualmente, a editora, as editoras estão sendo compradas por homens satanistas. E o homem que hoje está controlando a sociedade bíblica brasileira, ele é dono da New Corpus. Ele é um homem satanista.
o Murdoch. Esse homem ele tem sido um homem terrivelmente influenciado por Satanás no mundo. Ele tem revistas de pornografia, ele é dono da CNN, ele tem a editora da Bíblia de Satanás e agora ele compra, não é? A editora Thomas Nelson, uma outra editora conceituada no Brasil, no ramo cristão. Ele compra essa editora. Com que propósito, com que finalidade? Um satanista compra uma editora que imprime a Bíblia que é contrária à Bíblia que ele produziu, a Bíblia de Satanás, e agora ele quer a Bíblia cristã também para ser imprimida segundo a sua batuta. Então veja como que o satanismo ele está realmente permeando todos os caminhos sobre esta terra e influenciando a vida dos seguidores de Yahweh sobre essa terra. E esse texto que nós descrevemos mostra evidentemente que a apostasia está sobre a vida do povo de Yahweh. O povo está sendo influenciado por por esses desvios, por este abandono. Falar hoje em santidade, falar hoje em ser perfeito, como o mestre disse, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não, todos nós somos pecadores, perfeito é só Jesus. Mas o mestre diz que todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Nós não somos superiores, mas também nós temos uma proposta, sermos semelhantes a ele. Paulo, apóstolo, e dos demais apóstolos e os profetas seguiram o mestre. Eles seguiram com o espírito do próprio mestre, diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, o espírito do Messias estava neles. Então eles seguiram e alcançaram níveis de comunhão e fidelidade e santidade tremendos. Então nós precisamos abolir esta ideia de que nós não devemos nos santificar. Em Hebreus 12:14, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Yahweh, o soberano Messias. Então, se nós aguardamos o nosso Messias, nós precisamos abrir mão dessa apostasia, que é uma influência global. Todos se acordando em desobediência e em rebeldia às leis e aos princípios exarados nas escrituras do nosso Salvador. Nós precisamos contrariar este mundo. O tempo é esse, é o tempo em que nós seremos realmente perseguidos, e só vai permanecer o remanescente, porque o mestre diz que, se possível fosse, até os seus escolhidos seriam enganados por esse sistema de engano, um sistema de uma falsa religião que aceita todas as religiões. E então hoje já não se persegue uma religião, hoje propõe-se a união das religiões. E quando nós contrariamos isso por obediência às Escrituras, porque só há um verdadeiro Criador e soberano e proprietário de todo e que está em todos, é o nosso Rei do Universo, o Criador Todo-Poderoso e Alvo dos céus e da terra, não há como fugirmos a essa realidade. Mas o anti-Messias, ele se diz ser o próprio Criador. 2 Tessalonicenses mesmo, no capítulo 2, no versículo 5, segue dizendo que ele vai se levantar contra tudo que se chama Yahweh, é objeto de adoração. Se assentará no templo, querendo parecer Yahweh, e se dirá como o próprio Yahweh, que ele vai exigir adoração. Mas eu convido você a nós nos enganjarmos numa luta constante e ardente de oração, de jejum e comunhão com o Altíssimo. Eu estou aqui num domingo, um dia em que ninguém se propõe a estar num lugar como esse, um local onde não tem churrasco, não tem piscina, não tem futebol, não tem festividade, não tem esposa, não tem sexo, não tem nada aqui nesse lugar. Veja, aqui eu estou em comunhão, em harmonia com o meu Criador.
um dia de descanso, um dia que todos estão descansando. Eu estou aqui trabalhando para o meu Rei e o meu Criador. Que o Altíssimo te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz de seu rosto